Aqui na PUC, hoje à noite, às 19 horas. Acho que você pode se informar aí pelas mídias. Procura Labo, que é uma iniciativa da PUC. Vai ser uma conversa bastante interessante sobre o mercado religioso, espiritualidade. A Denise vai estar na PUC hoje à noite, muito bem. Olha, Palmas, Núcia de Palmas, no Tocantins. Que beleza. Boa tarde. Sonho de uma igreja dessa no Rio, é interessante. Boa tarde, olho pelos desafios da semana. André, sinto-me acolhido, sou gay, sinto-me acolhido. Bem-vindo, André. Muito bom. Olha, de Charlotte, nos Estados Unidos, North Carolina. Muito bem. Bom, pessoal, então, Recife, Orlando, Fortaleza, que legal, bastante gente de longe, né? Um beijo para todo mundo. Hoje eu queria falar com você um pouco sobre o que eu falei ontem no meu sermão de ontem, sobre perdão. Mas falar com você sobre perdão não no sentido de você ter que perdoar as outras pessoas. Eu quero, na verdade, ler esse texto quando Jesus institui o que nós chamamos da ceia memorial. E eu li Mateus 26, o Evangelho de Mateus, o capítulo 26, os versículos de 26 a 29. Então eu vou ler para você. Enquanto comiam a Páscoa, né? Jesus está celebrando a Páscoa com seus discípulos. Enquanto comiam a Páscoa, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Essa palavra de Jesus, né, este cálice é o sangue da aliança. Este cálice é a aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês para perdão de pecados. Essa ideia de que Deus nos perdoa os pecados pelo sangue de Jesus, esta mensagem do Evangelho, na verdade, esta declaração do Evangelho, né? O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que esse é o Evangelho que ele pregou, que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então essa noção de que a morte de Jesus e o sangue de Jesus derramado propicia o perdão para os nossos pecados, ela é muito libertadora. E mais recentemente, na verdade, a semana passada, quando eu estudava para o sermão de ontem, eu me dei conta de uma coisa que parece óbvia, mas que passou desapercebida para mim. Essa relação entre pecado e dívida. Quase que nós tratamos como sinônimos, né? Perdoa as nossas dívidas e perdoa os nossos pecados. Mas achei muito interessante que em Colossenses, capítulo 2, os versículos de 13 a 15, o apóstolo Paulo fala que Deus perdoou as nossas transgressões e cancelou o escrito da dívida que era contra nós. E cravou na cruz esse escrito da dívida. Isso me trouxe uma noção interessante de que o pecado resulta numa dívida para com Deus. E quando Deus perdoa o nosso pecado, ele cancela a dívida. É a ideia de que pecado é uma coisa, dívida é outra. A dívida é a consequência do pecado. Então Deus, quando perdoa o nosso pecado, ele cancela a nossa dívida. E eu fiquei pensando isso, como é muito difícil a gente viver com uma sensação de dívida. A gente está devendo. Quando você deve para alguém, você evita esse alguém.
Quando você deve para alguém, você vive um constrangimento de ter que explicar por que você está devendo, ou por que você ainda não tem condição de pagar, ou você precisa contar com a boa vontade do seu credor, dele aceitar as suas condições de pagamento, os prazos para o pagamento da sua dívida. Então, você está devendo. Dever é uma certa escravidão. O devedor é, de certa maneira, um escravo do credor. Então, essa verdade do Evangelho, que Deus perdoa os nossos pecados e cancela a nossa dívida, a gente não deve mais nada, né? Isso é muito libertador para a própria experiência religiosa. O que nós precisamos fazer para Deus para compensar o pecado que nós cometemos? A nossa mentalidade é muito formada no conceito de justiça retributiva, né? Baseada no mérito e demérito, né? Alguma coisa assim, olha, você sujou, você tem que limpar. Você errou, você tem que consertar. Você quebrou, você tem que restaurar. E a ideia de que a gente tem uma ideia mais ou menos assim, você cometeu um pecado, Deus perdoa e fica por isso mesmo. Bom, não fica por isso mesmo, porque o pecado traz uma consequência para nós. Mas o que eu queria reforçar com você, a ideia de que a relação nossa com Deus, ela é restaurada. E Deus perdoa o nosso pecado, cancela a nossa dívida, e Ele não fica esperando que a gente faça alguma coisa para apagar aquele passado. Aquele passado já está apagado. E eu disse ontem também que uma das coisas que eu ouço muito no meu gabinete pastoral, as pessoas dizendo o seguinte: eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Que é a ideia das pessoas que elas sabem que não devem, mas elas vivem como se devessem. E você viver como se você tivesse uma dívida para pagar, e você não tem essa dívida para pagar. Então, vamos fazer um jogo simples de conta, bem simples. Se eu tenho uma dívida para pagar, eu não posso comer pizza sexta-feira, eu tenho que guardar esse dinheiro para pagar a dívida. Eu não posso viajar no feriado, eu tenho que guardar esse dinheiro para pagar a dívida. Eu lembro quando, antigamente, eu não sei nem se hoje ainda é assim, mas eu ouvia muitos casais da minha igreja falando assim: nós estamos juntando o dinheiro para semestral, porque o pessoal comprava um apartamento, aí tinha a prestação mensal e tinha uma prestação grande semestral. E eu achava muito interessante como as famílias, os casais, as pessoas, elas guardavam dinheiro para tal da semestral e não faziam nada no feriado, não faziam nada no fim de semana, porque tinha que guardar dinheiro para semestral. Quer dizer, quando você tem uma dívida, você encolhe a sua vida em razão da dívida. E o que eu estava aqui pensando é que na questão do nosso pecado, né, para com Deus, a gente tem uma sensação de que Deus vai cobrar essa dívida em algum momento. De que Deus vai mandar uma doença ruim para nos disciplinar, para nos punir. Tipo assim, eu estou desempregado por causa disso, eu estou passando por um divórcio por causa disso. Os nossos erros, os nossos pecados têm consequência prática na nossa vida, mas não tem nada a ver com Deus ordenar coisas ruins para nós em razão dos nossos pecados. A solução de Deus para o nosso pecado não é nos fazer sofrer, é nos perdoar. Eu queria repetir isso para você. A solução de Deus para os nossos pecados não é nos fazer sofrer. O sofrimento é consequência das coisas que nós fazemos na vida, mas não é um ordenamento divino. Engordar é consequência de você comer brigadeiro. Não é porque Deus falou comeu brigadeiro, então agora você vai engordar. Engordai. Não é isso. O que eu queria dizer é que Deus está a nosso favor
no caminho da restauração, quando nós cometemos transgressões ou nos metemos por caminhos que trariam consequências danosas para nós. E essa afirmação de Jesus, esse cálice é a aliança no meu sangue para perdão de pecados, ela é muito libertadora. Lembrando que Jesus está falando do ano do jubileu. De 50 em 50 anos em Israel, era o ano do jubileu. Se eu contraísse uma dívida que eu não pudesse pagar, o meu credor poderia confiscar as minhas propriedades, levar as minhas esposas, os meus filhos, levar a minha família para trabalhar como escravos. De 50 em 50 anos, as propriedades voltavam aos seus proprietários originais, os escravos eram postos em liberdade. Então, quando Jesus fala anunciar o ano aceitável do Senhor, o Espírito está sobre mim para anunciar o ano aceitável do Senhor, é o ano do jubileu. Essa ideia de que nós estamos perdoados e as nossas dívidas foram canceladas. E agora a gente pode viver, a gente pode voltar a comer pizza, a gente pode voltar a viajar no fim de semana, a gente pode comprar uma coisa nova para o nosso filho, um brinquedo para um filho. Por quê? Porque a gente não tem uma dívida para pagar. É essa noção que eu queria sugerir para você. Apropriar-se do perdão de Deus é sentir-se livre para viver. E você sabe que quem tem uma culpa, tem um sentimento de culpa, porque o equivalente da dívida é a culpa, nessa questão do pecado, quem tem um sentimento de culpa, tem uma sensação de que merece ser punido e que não merece desfrutar da vida, não merece ser feliz. Então nós nos punimos, nós nos sabotamos. Então todos esses mecanismos que a gente trata na terapia, por que eu me saboto? Por que eu dou um jeito de estragar as coisas boas que estão acontecendo comigo? É porque no fundo, eu acho que eu não mereço ser feliz, que eu não mereço desfrutar da vida. É que eu tenho uma dívida para pagar, eu cometi algum erro no passado que é imperdoável. Então veja que interessante, né? Que Jesus está dizendo, olha, esse sangue é a aliança para perdão de pecados. Então, apropriar-se do perdão de Deus é muito libertador. Apropriar-se do perdão de Deus é um caminho de vida, e eu queria sugerir para você que a palavra dessa semana é perdão. Mas não é uma palavra do tipo, você tem que perdoar, etc. Não, eu sei, isso aí existe também. Mas eu hoje quero ressaltar e sublinhar o perdão de Deus para a sua vida. Você se apropriar do perdão, não importa o que você fez no passado, quanto tempo você fez. Tem gente que sofre 20 anos, 30 anos, uma culpa que já demora 30 anos, 20 anos. Tem gente estigmatizada por um pecado que cometeu e não se liberta daquilo. Tem vergonha, tem constrangimento, tem um senso de dívida perene, permanente. Nada que faça pode resolver isso. Mas eu insisto, a solução de Deus para o nosso pecado, para as nossas transgressões, para os nossos descaminhos, não é nos fazer sofrer, é nos perdoar. E você está livre para viver. Então, aproprie-se do perdão de Deus, viva a vida, desfrute da vida. Busque caminhos de vida para você, deixe o passado no passado. E queria lembrar para você que quando o apóstolo Paulo fala, quem nos separará do amor de Deus? Ele fala várias coisas, tribulação, angústia, fome, espada. Aí ele diz assim, será o presente ou o futuro? Ele não fala do passado. O passado é passado. Deus deixou no passado, está lavado no sangue. Então deixa o seu passado no passado. Ressignifique o seu passado para a vida e não para a morte. Então a minha palavra dessa semana é Mateus 26, de 26 a 29, a palavra da semana. E a palavra da semana é perdão. Desfrute do perdão de Deus, aproprie-se do perdão de Deus e sinta-se livre para viver, sem dívida para com Deus. Viva a vida abundante. É isso aí. Então eu parei de olhar os comentários enquanto eu estava falando, eu não tenho essa capacidade de fazer isso tudo ao mesmo tempo. Mas um beijão para vocês
Que seja uma semana muito abençoada, que você desfrute do perdão de Deus, desfrute da alegria do perdão, saiba que você não deve nada para Deus, que o sangue de Jesus Cristo purifica você de todo pecado. É isso que é o Evangelho. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É isso aí. Um beijão para todos, uma boa semana abençoada e, se Deus quiser, até segunda na nossa palavra da semana. Tchau, tchau.